T-Cross, muita folga de roda, rolamento de roda estourado e defeito colocado. Vamos conversar sobre esse carro agora. Turma, vem comigo. Antes de falarmos das peças que estão aqui abaixo, vamos fazer logo uma inspeção. Claro, amarramos a pinça, né, para não forçar o flexível. E o braço axial, ele não está com folga e nós percebemos uma certa resistência, da mesma forma como o terminal. Então, na nossa análise, ele passou. Da mesma forma, a borracha do estabilizador e a bieleta, que ainda é original, esse carro tem seus 50 mil rodados. Mas vamos lá, turma, vamos para o que interessa. Vamos falar do que está ruim, do bagaço. Olha só, vamos conversar sobre o defeito colocado. Você já deve imaginar, se você é de oficina mecânica, possivelmente você já deve imaginar qual é o defeito. É muito comum fazer a aplicação errada desses coxins com rolamento. O que é que acontece? O coxim em si, o composto de borracha, o metal borracha, ele é praticamente a mesma peça, não mudou. Mas na aplicação desse carro, o rolamento do coxim, ele tem um guia. Vem aqui, Thiago, dá só uma olhada. E essa é a aplicação correta do rolamento. Vocês percebem esse guia aqui? Agora ele veio com esse outro rolamento que pega na geração anterior, Gol G5, Voyage e lá vai, turma. Já esses carros da nova geração, se a gente for falar aqui de Opel, Virtus, T-Cross, o coxim com rolamento é aquele. Já vem aqui, já dá uma olhada aqui na referência, turma. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Na verdade, para facilitar na edição, nós vamos colocar a referência ao lado. Vamos puxar um vídeo rápido que fizemos aqui agora, dá só uma olhada. Então, se vocês observarem nesse vídeo, o coxim está trabalhando descentralizado na carroceria. Bom, por que que isso aconteceu? Olha só, estamos aqui com o suporte do coxim, onde o rolamento original ele se encaixa perfeitamente no seu suporte. O coxim do amortecedor ele vai vir logo acima, aí claro, né, turma, aqui vai estar a estrutura do amortecedor. E o rolamento e o coxim ele vai permitir com que o conjunto da suspensão ele exerça a sua função, obedecendo o comando do volante. Bom, o que é que aconteceu nesse carro? Vocês já devem estar subentendendo. Esse rolamento com aplicação errada, vem aqui, Thiago, se vocês observarem, olha só a diferença entre um e outro. O lado esquerdo, o meu lado esquerdo, vocês percebem que ele tem um encaixe. O lado direito ele não tem, ele é liso. Exatamente, e pelo fato dele ser liso, quando ele é aplicado de forma errada, esse rolamento ele sai da posição, fazendo com que o rolamento ele trabalhe troncho. Por isso que vocês viram no vídeo lá, o coxim descentralizado e estragado, um bagaço. E uma curiosidade, turma, ele se deformou para a direita, turma, olha só isso aqui. Tá deformado, galera. Ficou com a queixada aí. Então vamos substituir os coxins, colocar coxim Axe com aplicação exata, se liga na referência. Fora isso, estamos aqui com a manga de eixo. Vamos lá, essa manga de eixo, olha só essa folga aqui na mão. Dá um zoom aqui, Thiago, olha só, turma, vocês estão percebendo a folga do cubo de roda aqui na manga de eixo? Pessoal, pode parecer ser pouca, mas esse carro, quando a gente pega a roda e faz um movimento amplificado, a força é muito maior. E a folga é muito, mas muito maior, uma folga gigante. Bom, eu não consegui filmar para vocês, quando eu cheguei esse carro já estava desmontado, mas eu consigo mostrar isso, beleza? E esse carro, nesse rolamento, ele tem umas travas de apoio, e essa trava ela também já saiu da posição. Será que a gente consegue ver isso aqui melhor? Vocês estão vendo que essa trava ela está estragada, estourada? Vocês estão vendo que essa trava aqui ela já saiu de posição? Ao trocar esse rolamento, vamos substituir com as travinhas, o rolamento vai ser pela SKF, tudo certinho. E claro, vamos desmontando e vamos analisando, beleza, turma? Desmontar e analisar. Entender como é que está o alojamento da manga de eixo, o cubo de roda, vamos examinar o passo a passo. Seguindo aqui, para a nossa conversa, temos as buchas de bandejas, que vamos substituir. Vem aqui, Thiago. Olha só isso aqui, galera. A buchinha, ela chegou já solta, partida no osso. Vamos substituir, colocar as buchinhas Axe. O pivô, ele está com resistência. Dá só uma olhada aqui, o pivô tá bacana. Vamos ver aqui o outro lado. Olha só, pessoal, da mesma forma, o pivôzinho tá tranquilo. E aqui temos a bucha de bandeja, que se vocês olharem rápido, talvez essa aqui vocês até pensem, rapaz, não é que essa buchinha ela tá boa? Será, galera? Vamos fazer um teste nela aqui? Olha só aqui, ela partida. É só forçar, né, galera? Se tem que forçar mais um pouquinho, vocês vão dar uma olhada aqui na bagaceira. Turma, vamos substituir as 4 buchinhas. O amortecedor em si, ele passou no nosso teste, beleza? Percebemos que o amortecedor aqui é um amortecedor ainda original. O carro tem seus 50 mil rodados.
Então temos que entender como é que esse carro foi usado durante esse período. Já conversamos com o cliente. E ao fazer uma análise de pressão, bom, a carga de trabalho fazendo um teste na mão, ela está razoável, ela está boa. Aí a gente bota o amortecedor na posição de trabalho e vamos tentar encontrar algum tipo de folga lateral. Não encontramos folga lateral. E aqui nós também chamamos de folga de vácuo. Ao abrir e fechar o amortecedor, tentamos puxar rápido a haste do amortecedor, tentando simular algum tipo de folga, por menor que seja. Se tiver, o amortecedor estaria condenado. Mas nesse caso, não tem folga. Vamos conversar com o cliente e possivelmente vamos aproveitar o amortecedor. Mas aqui vamos substituir 4 buchas de bandejas, colocar o coxinho com a aplicação correta pela Axio, beleza, turma? Vamos substituir os rolamentos de roda, pela SKF, botando as travinhas, tudo certinho, bonitinho como tem que ser, para depois montar o carro, fazer o alinhamento e entregar para o cliente aquela bolinha de borracha. Se você chegou até aqui nesse vídeo é porque você curtiu o conteúdo. Então se inscreve no canal, manda um like e é isso aí, galera. Estamos aqui, suspensão automotiva é a nossa especialidade. Vai! Valeu!